Os Kayan são um subgrupo de Karens, minoria étnica tibeto-burmã de Myanmar, Birmânia. Padaung é também um termo para o grupo em que as mulheres usam as bobinas de latão no pescoço. Os residentes de Kayan, no norte da Tailândia, se referem a eles como Kayan e se opõem a ser chamados de Padaung. No final da década de 1980 e início da década de 1990, devido ao conflito com o regime militar em Myanmar, muitas tribos Kayan fugiram para a área da fronteira da Tailândia. Entre os campos de refugiados estabelecidos, havia uma secção, que se tornou um local turístico, autossuficiente em receita turística e sem necessidade de assistência financeira. Kayan conta com cerca de 40 mil habitantes no estado de Shan e 20 mil no estado de Kayah. Uma estimativa de 2004 coloca a população em aproximadamente 130 mil. Cerca de 600 residem em 3 aldeias abertas para turistas, ou no campo de refugiados. As mulheres da tribo Kayan são bem conhecidas por usar anéis de pescoço, bobinas de latão que são colocadas ao redor do pescoço. As mulheres que usam essas bobinas são conhecidas como mulheres girafas para os turistas. As meninas começam a usar anéis quando tiverem aproximadamente 5 anos. Ao longo dos anos, a bobina é substituída por mais uma e mais voltas são adicionadas. O peso do latão empurra o osso do colar e comprime a caixa torácica. O pescoço em si não está alongado, a aparência de um pescoço esticado é criada pela deformação da clavícula. Surgiram muitas ideias porque os anéis são usados, muitas vezes formadas por antropólogos visitantes, que é suposto que os anéis protegem as mulheres de serem escravas, tornando-as menos atraentes para outras tribos. Também foi teorizado que as bobinas se originam do desejo de parecer mais atraentes ao exagerar o dimorfismo sexual, já que as mulheres têm gargalos mais delgados do que os homens. Também foi sugerido que as bobinas dão às mulheres a semelhança com um dragão, uma figura importante no folclore dos Kayan. As mulheres de Kayan, quando perguntadas, muitas vezes dizem que seu propósito para usar os anéis é a sua identidade cultural, associada à beleza. A bobina, raramente é removida, pois o enrolamento e desdobramento é um longo processo. Geralmente, só é removido para ser substituído por uma bobina nova ou mais longa. Os músculos cobertos pela bobina tornam-se enfraquecidos. Além disso, o colar parece ser parte integrante do corpo após 10 ou mais anos de desgaste contínuo. Em 2006, algumas das mulheres mais jovens começaram a remover seus anéis, quer para dar-lhes a oportunidade de continuar sua educação ou em protesto contra a exploração da sua cultura. No final de 2008, a maioria das jovens que entraram em campo de refugiados retiraram seus anéis. O festival religioso principal é um festival de 3 dias, que comemora a crença de que o Deus Criador deu forma ao mundo e é realizado no final de março ou início de abril. Este festival é realizado para venerar o Deus eterno e mensageiros criadores, dar graças pelas bênçãos durante o ano, apelar para o perdão e rezar pela chuva. É também uma oportunidade para as diferentes aldeias se unirem para manter a solidariedade na tribo. O Kayan tem uma forte crença no augúrio e nada é feito sem referência a alguma forma de adivinhação, incluindo a quebra de capim, mas o mais importante é consultar os ossos de frango. Nos tempos atuais, o festival anual é sempre acompanhado por uma leitura dos ossos de frango para prever o próximo ano. O prognóstico dos ossos da galinha pode ser testemunhado em algumas aldeias e durante as cerimônias de limpeza, que são realizadas quando uma família encontrou uma má sorte.
Os sonhos também são usados para fazer previsões. Embora muitos dos Kayan ainda participem desses festivais tradicionais, a maioria dos habitantes são católicos romanos. Durante séculos, as mulheres têm sido uma fonte de curiosidade por causa do seu costume de usar até 32 bobinas no pescoço de latão dourado. No passado, as meninas adotaram seus anéis no pescoço em seu 5º aniversário e adicionaram mais uma bobina por ano até se casarem. Hoje em dia o costume está desaparecendo em Myanmar. As mulheres somente em apenas 3 aldeias ainda o praticam. Na Tailândia, no entanto, muitas mulheres continuam suas práticas por necessidade econômica. Depois que sua tribo se mudou para Myanmar, eles se estabeleceram ao longo da fronteira, mas eles foram proibidos de cultivar a terra porque não eram cidadãos tailandeses. As agências de turismo viram uma oportunidade de ganhar dinheiro com as estranhas mulheres. Montes de turistas de câmera na mão acorrem em visitas pré-organizadas para fotografar as mulheres de pescoço longo. Socialmente, quanto mais anéis usavam e quanto mais pesados eram esses anéis, maior era sua riqueza e de sua família. Os anéis não seriam removidos, a menos que exista um caso comprovado de adultério. A remoção dos anéis representa um grave risco social e físico para uma mulher, e a ocorrência da remoção é incrivelmente incomum.